paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 12. Mas antes eu quero reforçar mais uma vez o aviso sobre o curso de teologia do canal. Está restando poucos dias para encerrarmos as matrículas. E eu gostaria de continuar dando oportunidade a todos. Para você se matricular no nosso curso teológico, basta enviar seu nome completo, data de nascimento e a cidade que mora. É só enviar para o meu WhatsApp. Está aí na tela o nosso número e também, se você precisar de maiores informações, é só contatar conosco. Será um prazer atender o irmão e a irmã. Todos são bem-vindos. Vamos preparar para começar o ano novo, o ano de 2025, com a graça de Deus, estudando a palavra do Senhor. Não tenha receios. O curso é muito simples. Nós elaboramos este curso de forma que qualquer irmão, por mais pouco que seja sua formação escolar, por mais que ele não tenha habilidade com leituras, ele poderá fazer, porque o importante é ouvir as aulas que eu vou enviar para vocês. Ouvindo, você já está aprendendo e já está dentro do projeto do curso, tá bom? Então, eu tenho dado esse curso a muitas pessoas, idosas inclusive, que tinha dúvidas, tinha receio de fazer o curso pensando que não ia dar conta. E todas terminaram o curso com uma nota muito boa. Sabe por quê? O propósito do curso não é testar o aluno. O propósito do curso é ensinar e aprovar o aluno naquilo que ele tem aprendido, que ele tem crescido nas coisas de Deus. Então, portanto, eu dou a total garantia para todos que estão se matriculando, que vocês serão devidamente aprovados com boas notas e com certeza vão ter bastante aproveitamento de conhecimento, de informações e de crescimento espiritual. Aguardo vocês, escreva, mande seu nome completo, a data de nascimento e a cidade que você mora. Já está matriculado. Não precisa mandar nenhum número de documento, tá bom? Nenhum número. Só isto. Ok? Vamos estudar a palavra de Deus. O Senhor está nos chamando para estar mais perto dEle nesses últimos dias. Portanto, esta é a minha colaboração com você. Te ajudar a crescer nas coisas de Deus, a aprender um pouco mais. Eu aguardo todos, aliás, eu não falei isto, mas a idade mínima é 16 anos. Então, desde os 16 anos até os 90, 100 anos de idade é bem-vindo. É bem-vindo para estudar a palavra de Deus e aprender. Dentro da sua condição de entendimento, Deus te instruirá e te guiará segundo a sua grandeza e bondade. Aleluia. Vamos então para o estudo da lição de número 12, com o seguinte tema: a promessa de vida abundante. A gloriosa promessa da vida abundante está alicerçada no caráter de Cristo, que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. As pessoas que viveram por um longo tempo debaixo do jugo do pecado e da escravidão de Satanás sabem muito bem o que significa receber a vida abundante de Cristo. É algo extremamente maravilhoso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Senhor da vida. João afirmou logo no início do seu Evangelho: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Não há dúvidas, Jesus de fato é inigualável, incomparável. Essas palavras jamais foram ditas a respeito de qualquer outro líder religioso. Ele próprio afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ponto de número 1. Jesus, a fonte de vida abundante, a fonte da verdadeira vida.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus proclama ser a verdadeira fonte da vida abundante e denuncia os inimigos da vida abundante. Primeiramente, Jesus denuncia o ladrão, que sem dúvida trata-se de Satanás. Com seu caráter perverso, Satanás ataca maldosamente os seres humanos, roubando-lhes a paz, a alegria, o entendimento das coisas espirituais, a saúde e a pureza moral. Jesus confirma que Satanás é homicida e veio para matar. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. João 8,44. Jesus também acrescenta que o ladrão vem para destruir. O sentido aqui é que Satanás fará tudo para destruir especialmente os valores espirituais, o amor, o perdão, a bondade, etc. Segundo, Jesus denuncia o mercenário, outro inimigo da vida abundante. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. João 10, 12 e 13. Mercenários são todos aqueles que estão no ministério unicamente por interesses financeiros. A palavra sugere comércio e tem o sentido de comercializar as ovelhas do Senhor. Pedro profetizou sobre o surgimento de falsos profetas que fariam negócios de vós. Como lemos, entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruições. E muitos segurarão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, 2 Pedro 2, de 1 a 3. O mercenário não ama as ovelhas, mas a si próprio. Por isso, não está disposto a defendê-la. O terceiro inimigo da vida abundante é o lobo. Aqui se enquadram todos os mensageiros de Satanás que procuram penetrar na igreja com doutrinas falsas e propósitos destruidores, conforme advertiu Paulo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Os falsos profetas têm aparência de piedade, mas por dentro são lobos devoradores. E por isso Jesus advertiu que observássemos com todo cuidado, olhássemos para a vida, para o testemunho dos pregadores, de líderes que vêm até nós. E antes de ficarmos impressionados com suas palavras e aparência, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. A fonte de vida abundante. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. A vida abundante vem unicamente do bom pastor. Somente ele dá a vida pelas ovelhas, enquanto os outros, que Cristo mencionou, são egoístas, falsos e aproveitadores. O Senhor Jesus Cristo é a fonte que jorra para a vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Da mesma forma como Deus saciou a sede dos filhos de Israel no deserto, hoje o Senhor está saciando a sede de seus filhos através da vida abundante que há em Cristo Jesus. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 3 e 4. A fonte de amor. Jesus usa a metáfora do bom pastor para ilustrar o seu cuidado e o seu amor para com seus discípulos. As atitudes de Jesus comprovam o seu amor são as seguintes: foi ele quem nos fez ovelhas de seu pasto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Segundo, é ele quem recolhe as ovelhas dispersas. Está escrito:
e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Jeremias 23, 3. Ainda, Jesus é quem dá pastores segundo o seu coração para a sua igreja. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Ainda, Jesus é Ele quem conhece intimamente cada uma de suas ovelhas e sabe tudo sobre elas. Ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Esse conhecimento é tão profundo quanto o conhecimento que existe entre o Pai e o Filho. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10,15. Ele dá a vida eterna às suas ovelhas e assegura-lhes a total proteção. Disse Jesus: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10,28. A sua disposição em morrer pelas ovelhas é a grande prova de seu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Ponto de número 2. A vida abundante. O conceito de vida abundante. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmo 46, verso 4. Encontramos as ilustrações da vida abundante nas metáforas bíblicas dos rios e das fontes que ilustram o jorrar da presença de Deus. A descrição das águas cristalinas e borbulhantes nos ajudam a ver os efeitos gloriosos da obra do Espírito Santo na vida do crente. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. O profeta Zacarias anunciou que haveria uma fonte aberta para a casa de Davi, para purificar o pecado e a impureza, como lemos. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Zacarias 13, verso 1. Todas essas descrições falam da vida abundante operando no interior do homem. Sabemos que somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar a impureza e o pecado. Porém, juntamente com a obra da cruz, o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo. E este produziria neles uma qualidade de vida em tudo superior ao que a religião podia produzir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 37 a 39. A vida abundante também influencia a família. A promessa da vida abundante não se limita a lugares ou a tempos específicos. Ao contrário, ela é suficiente para o mundo inteiro e estende-se a todos os que creem. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21,6. Quando os rios de Deus começam a fluir, começam a correr, famílias inteiras são salvas e cheias do Espírito Santo. Isto aconteceu em Cesareia, na casa do centurião romano chamado Cornélio, como lemos, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 44 a 46. Eis aí uma família, um povo inteiro reunido, sendo cheios do Espírito Santo e da vida abundante. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados.
Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. As bênçãos provenientes da vida abundante vão muito além da prosperidade financeira e em tudo supera o acúmulo dos bens materiais. Estamos falando de paz, de alegria, que emana da obra da cruz e penetra em nosso espírito, fazendo-nos sossegar nos momentos mais difíceis. Estamos falando da presença de Deus que acalma a mente e afasta os temores, entre tantas outras bênçãos provenientes da vida abundante. Podemos citar 4 que são extraordinariamente maravilhosas. São elas: primeiro, o cancelamento da dívida do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Não precisamos viver com medo do juízo divino. Nossos pecados já foram expiados. Jesus cravou na cruz a cédula que nos era contrária e ficamos livres de toda condenação. Agora podemos nos regozijar em Deus que nos salvou. O lindo cântico de Isabel traduz muito bem o regozijo e o significado de uma salvação tão poderosa dada pelo Senhor. Como lemos: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, 68 a 75. Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. E terceira razão, terceiro sentido da bênção da vida abundante é a plenitude de Deus, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aos Efésios 3, 17 e 19. Quarta razão, quarto efeito da vida abundante é a viva esperança e a herança incorruptível. Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. 1 Pedro 1, 3 e 4. Alegremo-nos profundamente, porque Cristo trouxe-nos a vida abundante, repleta de glória. Aleluia! Glória a Deus! Ponto de número 3. O que identifica a vida abundante? Primeiro, a alegria do Senhor. A alegria é um elemento fundamental na vida cristã, pois é uma manifestação do Espírito Santo e um resultado direto da relação com Deus. A alegria cristã não é um sentimento passageiro, mas uma disposição interior que transcende as circunstâncias externas e se manifesta mesmo nas situações mais difíceis. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, verso 3. A alegria que vem de Deus é duradoura e permanente, mesmo em meio às adversidades. Ela nos dá ânimo, nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança e coragem. Quando focamos nossa atenção em Deus e em sua fidelidade, somos renovados por uma alegria que o mundo não conhece e também não pode nos tirar. A alegria deve estar presente em pelo menos 4 momentos da vida cristã. Primeiro, a alegria deve estar fundamentalmente entranhada na nossa identidade de salvo. A Bíblia diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo,
Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido, Isaías 35:10. Segundo, a alegria deve estar presente nos grandes avivamentos, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, 7-8. Este foi o avivamento em Samaria. Onde o evangelho chega, sempre há abundante alegria. Terceiro, a alegria deve estar presente em nossas celebrações. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmo 32:11. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmo 100, verso 1 e 2. E quarto, a alegria deve acompanhar o nosso testemunho. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. E não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, verso 11 e 12. A alegria verdadeira nasce da comunhão com Deus, conforme declarou Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, 46 e 47. Gratidão por tudo é outra evidência maravilhosa da vida abundante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão é outro importante aspecto da vida abundante. Dar graças em tudo é demonstrar uma intensa e fiel confiança no constante cuidado de Deus. É a beleza oculta de ter um coração que ama e tem certeza de que é amado. Agradecer a Deus em tudo não significa ignorar as dificuldades ou reprimir as emoções. Não significa fazer de conta que está tudo normal ou bem quando a tempestade ruge. Mas precisamos ver em todas as circunstâncias, precisamos ver além das nuvens. Além das nuvens escuras, sempre há um sol brilhante. A gratidão renova a nossa confiança na providência divina e nos ajuda a entender que Deus pode usar todas as circunstâncias, quer sejam positivas ou negativas, para a realização de um propósito maior e mais elevado do que poderíamos imaginar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, de 11 a 13. Dar graças em tudo significa acreditar que todas as etapas de nossa vida têm um significado especial e que cada evento que vivemos faz parte de uma história maior. Assim, através da gratidão, nós transformamos cada luta, cada desafio, cada lágrima em um novo capítulo de nosso crescimento espiritual. A gratidão é uma ferramenta poderosa para banir o medo e a murmuração. A gratidão é um farol que ilumina o caminho e nos ajuda a manter a esperança. A virtude da gratidão alimenta a vida abundante da mesma forma que os rios alimentam o mar, da mesma forma que o sol aquece a terra, da mesma maneira que os ventos assopram as velas das naus e que cortam as águas. E quem tem gratidão não fica desesperado nem desanimado, porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aos Efésios 3, 20 e 21. Vida no Espírito, vida de oração. A vida abundante é identificada pelo viver em Espírito. A Bíblia diz, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas 5, 25. O viver no Espírito é uma vida de comunhão com Deus, onde o Espírito Santo tem a liberdade para nos dirigir. É o olhar constante para Cristo, o autor e consumador da fé. Só vive em Espírito quem busca Deus diariamente em oração. Quem lê a Bíblia e nunca deixa a comunhão dos santos,
está com certeza mantendo o viver em espírito. Precisamos nos render a Deus todos os dias para viver em espírito. Precisamos nos esforçarmos constantemente para ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo está falando com a igreja e conosco individualmente. Para vivermos em espírito, precisamos tirar o nosso ego do trono e dar lugar para o Senhor Jesus Cristo. Precisamos escolher diariamente viver de acordo com os princípios da palavra de Deus para vivermos em espírito. É impossível viver a vida abundante sem viver em espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, 14 e 15. Vamos para a conclusão de nossa lição. Para encerrarmos a lição de hoje, nós nos lembramos de alguns homens que se tornaram referências para aqueles que querem viver a vida abundante. Primeiro, lembramos de Agostinho de Hipona, que foi teólogo e filósofo cristão, considerado um dos mais influentes na história da igreja. Agostinho viveu uma vida no espírito, buscando uma vida de comunhão com Deus e a transformação interior. Agostinho passou grande parte de sua juventude em uma vida de pecado e imoralidades. Mas depois de uma longa jornada de busca espiritual, ele teve um encontro pessoal com Cristo e isto mudou a sua vida para sempre. A partir daquele momento, ele se entregou completamente a Deus e se tornou um líder na igreja primitiva. Agostinho enfatizava a necessidade de buscar a verdade de Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria e o conhecimento vinham somente de Deus e que o Espírito Santo era o guia para a compreensão das Escrituras. Agostinho também escreveu extensamente sobre a vida em comunhão, em comunidade e a importância do amor e da unidade da igreja. Ele acreditava que a vida no espírito se manifestava em relacionamentos saudáveis e em uma busca contínua pela santidade. A vida e os ensinamentos de Agostinho continuam a influenciar a igreja até hoje, especialmente em sua ênfase na oração, no estudo das Escrituras e na vida em comunidade. Sua busca por uma vida no Espírito e sua dedicação ao serviço de Deus são um exemplo para os cristãos de todas as épocas. O segundo exemplo que me lembrei foi Martinho Lutero. Lutero foi um dos mais importantes reformadores do século XVI, que viveu uma vida no Espírito e foi fundamental para a reforma protestante e a transformação da igreja. Lutero encontrou a paz e a salvação em Cristo através do estudo da Bíblia, especialmente das epístolas de Paulo, e reconheceu que a justificação vem somente pela graça de Deus através da fé. Ele defendeu a autoridade das Escrituras e lutou contra o abuso de poder e corrupção dentro da igreja católica daquele tempo. Lutero viveu a vida no Espírito, pregando a verdade das Escrituras e sendo guiado pelo Espírito Santo em sua liderança e em seu ensino. Ele enfrentou muitos desafios, mas confiou em Deus e em sua palavra, sendo usado por Deus para trazer mudanças que influenciariam a história da igreja para sempre. Lutero também enfatizou a importância da oração, do estudo da Bíblia e da disciplina pessoal em sua liderança na igreja. Ele incentivou os crentes a viverem em comunhão com Deus e a se comprometerem com uma vida de obediência à vontade de Deus. A vida de Martinho Lutero nos mostra a importância de vivermos no Espírito e buscarmos a Deus para todas as áreas de nossas vidas. Sua coragem, sua fé, devoção ao Senhor Jesus inspiram e desafiam os crentes até hoje. E o último exemplo, George Miller. George Miller foi um evangelista britânico, conhecido por sua vida de fé e dependência de Deus. Ele viveu a vida no Espírito, buscando constantemente a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Miller é mais conhecido por seu trabalho em cuidar de órfãos na Inglaterra no século XIX. Ele fundou várias instituições para cuidar de crianças órfãs, incluindo um complexo de casas que podia acomodar até 2.000 crianças. Ele nunca pediu dinheiro para financiar seu trabalho, mas sempre confiou em Deus para prover tudo
o que ele e seus colegas precisavam. George Miller também escreveu extensamente sobre sua vida de fé e dependência de Deus. Ele acreditava que a oração era a chave para viver no Espírito e dedicava horas por dia à oração e ao estudo da Bíblia. Ele também ensinava que a obediência à vontade de Deus era essencial para viver no Espírito e alcançar os seus propósitos. A vida e o ministério de George Miller são um exemplo de fé e confiança em Deus para os cristãos de hoje. Ele viveu uma vida no Espírito, buscando constantemente a vontade de Deus e servindo aos outros com amor e compaixão. Poderíamos citar muitos outros exemplos de cristãos que viveram a vida abundante em Cristo. Porém, o mais importante é saber que a promessa da vida abundante diz respeito a todos os cristãos. Jesus Cristo é a fonte mais do que suficiente para abastecer a todos que têm sede de Deus. A promessa da vida abundante foi definitivamente garantida no Calvário. Agora só temos que louvar a Deus, agora só temos que nos consagrar a Deus, nos dedicar a Deus e desfrutar desta fonte inesgotável de vida, de poder, de virtude que emana do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de nosso Deus está movendo em nossas vidas, movendo na igreja, movendo neste mundo, e todo aquele que tem sede pode saciar a sua sede, pode mergulhar nessas águas, pode experimentar a grandeza, a gloriosa virtude que a palavra do Senhor produz, que o Espírito de Deus faz nascer em nosso coração, que a comunhão com Deus faz brotar em nossas vidas. Querido irmão e querida irmã, Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui esta aula. Queremos orar neste momento para que Deus nos abençoe com a vida abundante. Vamos falar com Deus? Vamos orar. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, por esta lição magnífica, maravilhosa, que nos incentiva a buscar a Tua presença, a ser cheios da plenitude de Deus, a termos a abundância dos rios do Senhor em nossa vida, em nossa alma. Senhor, abençoe a todos os meus irmãos, a todas as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, estão compartilhando deste momento de oração. Espírito do Deus vivo, flui, movimenta, trabalha, toca, enche os vasos, enche, Senhor, as vidas preciosas do Senhor neste mundo. Faz com que a Tua igreja, Pai, se levante para impressionar este mundo com a grandeza do Seu amor, com a virtude do Teu perdão, com a misericórdia grandiosa de Deus para a salvação dos perdidos. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós Te agradecemos na certeza de que os Teus rios estão correndo e nós estamos bebendo dele neste momento. Obrigado, Espírito Santo, fica conosco. Obrigado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Pai Celestial. Te louvamos, te agradecemos hoje e sempre. Todos podem dizer amém e amém. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.